Agora que não se pode dizer as neiras. Senão fica registado para a posteridade. Foi Mas olha, estratégico, na verdade. Posso fazer aqui algumas questões? Estas reuniões de trabalho que nós vamos tendo agora até, pelo menos até novembro, não é? Que é quando se vai efetivar a visita técnica cá a Portugal e aos vários municípios. Até lá, o trabalho que nós vamos fazer vai ser o trabalho de preparação depois das visitas técnicas que se vão fazer, ou vamos entre nós também discutir algumas áreas de interesse e de partilha de problemas, de soluções, de projetos, enfim, que possam ser transversais a todos nós, não é? E que de alguma forma possamos disseminar também esses mesmos projetos. Vai ser esse também o objetivo ou não? Era essa a pergunta que eu fazia. E também já agora, peço desculpa, mas já agora também seria interessante nós começarmos a concretizar mais as áreas de discussão, não é? Efetivamente, nós já ainda falamos muito em áreas muito transversais, não é? Muito latas, mas se calhar era importante começarmos a afunilar as temáticas e começarmos também já a trabalhar nelas, se assim for essa a metodologia. Estou só aqui a lançar questões para o ar que podem ou não ser acolhidas. Mas se calhar podíamos também discutir isto. Pronto, por aqui me fico. Eu acho que essa pergunta é central, Torquato. A gente precisa... Priscila, peço desculpa, é que chegou agora o Tiago e eu não posso deixar passar em claro este momento para realizar da Serra da Estrela. O homem afinal não está na serra, hein? É que eu não sabia se havia... Estou na serra, sim senhor. Estou na serra, sim senhor. Estou no escritório fechado. Eu não sabia sequer que havia internet na serra, mas pelos vistos mantém-se. Portanto, peço desculpa, Priscila. Peço desculpa interromper. Tiago, você está andando de helicóptero frequentemente ou só às vezes? O helicóptero está cá todo ano, está ali fora. Mas não somos nós que andamos. Quem anda é a unidade especial aqui dos militares. Tem cá um piloto, eles andam, vão aos incêndios e voltam. Mas aqui é no nosso terreno que está. Nós cedemos este bocadinho para termos aqui, pronto. O helicóptero tem os bombeiros, tem os militares, o piloto e depois estou eu aqui ao lado. Se for precisar de alguma coisa, bata-me aqui à porta. Mas eu não ando de helicóptero. Então vocês enganaram a gente. Olha, no seguimento daquilo que o Torquato estava a dizer, estão-me a ouvir bem? Estão? No seguimento, eu falei com a Carla, quando estávamos no autocarro de Goiás para Brasília. Assim, nós centramos-nos em Goiás, centramos-nos nas questões de Goiás e já fizemos aquela SWOT, fizemos todo aquele trabalho no hotel, que foi muito fixe, muito porreiro, mas centramos-nos nos assuntos de Goiás. Uma coisa interessante era, semanalmente, nós podemos também recolher da vossa parte, ou melhor, todos entre nós, fazermos um trabalho idêntico sobre cada um dos nossos municípios, ou aldeia, ou o que fosse, cada uma das entidades. Porquê? Nós mostrarmos quais são o nosso principal trabalho e receber da parte de todos os outros elementos do cluster um feedback sobre as coisas positivas, as coisas negativas, o que é que nós estamos a fazer bem e podíamos melhorar e aquilo que estamos a fazer mal e que devíamos corrigir. Porque às vezes sozinhos temos umas ideias, mas as vistas e as experiências dos outros e visto por outros olhos podem contribuir positivamente. E nós até podemos eu sugeri na altura, quando falei com a Carla, cada um elabora o seu pequeno trabalho, o seu pequeno resumo, e nós até podemos, cada um com o seu tempo, durante a semana, vai escrevendo as suas anotações, vai fazendo a sua SWOT, vai fazendo os seus trabalhos, vai apresentando o documento online e depois, na nossa reunião, discutimos. Ou seja, aquilo que nós andamos a fazer naqueles 3 minutos ou 4 minutos no hotel, cá em baixo, não sei se recordam, podemos fazer um trabalho idêntico para cada um das entidades e depois, em reunião, só iríamos discutir o resultado desse trabalho, dessa cooperação que cada um pode dar, ou não, pode até entender, olha, não tem nada a dizer sobre isso, pode não responder, mas se calhar era interessante todos recebermos feedback sobre os nossos trabalhos também.
Não sei se aceitam a sugestão ou não. Eu posso responder essas duas e depois as outras pessoas falam? Sobre a preocupação de Torquato da continuidade, peraí, deixa eu só cancelar aqui o projeto tem alguns produtos que ele pretende finalizar, né? Um desses produtos, que é o principal, e especialmente para Portugal é o principal, é a assinatura ou estabelecer termos de cooperação entre iniciativas de diferentes lugares. Isso seria praticamente uma formalização de trocas que a gente vai precisar ir construindo ao longo desse período. Como que eu entendo o funcionamento do cluster? É um espaço para que essas trocas que começaram a ser identificadas desde as primeiras reuniões, mas que ficaram realmente visíveis, eu acho, durante a visita presencial, se estabeleçam e se consolidem e se aprofundem, porque eu acho que a gente, por exemplo, quando falávamos lá da questão, por exemplo, do desenvolvimento urbano, da questão né, que chamou a atenção para vocês em relação ao funcionamento lá, do exemplo muito pontual, da questão do lixo no centro de Goiás. Isso virou um tema porque vocês perceberam, mas Goiás tem já um longo trabalho sobre isso, tem, né, todo um desenvolvimento de questões ali naquele espaço. Então, para a gente conseguir fazer disso uma troca que contribua, de fato, para repensar elementos, a gente vai precisar entender o que foi feito, entender onde que as coisas não funcionam, né? O que funciona bem, o que não funciona, quais foram as coisas que eles já fizeram, quais foram as tentativas que eles já tiveram. Então, essa troca, eu estou entendendo que a gente vai precisar aprofundar um pouco os grandes temas que nós identificamos. Qual que é o meu ponto nessa reunião ainda? Que a gente volte àquela lista de primeiras possibilidades que nós abrimos, confira o que é de fato mais interessante para cada um de vocês e faça uma prioridade, uma lista de prioridades ali que a gente possa estabelecer trocas. Esse que é o meu objetivo, isso é família geral, para esse momento. Em paralelo, a questão da construção das visitas a Portugal, na qual, e aí eu respondo, acho que Torquato e Jorge ao mesmo tempo, eu gosto, Jorge, dessa sua ideia de a gente aproveitar a reunião online também para fazer esse tipo de avaliação. Isso eu não tinha pensado, mas acho que se vocês acharem que é uma boa, nós podemos, né? Trazer as práticas que vocês escreveram, apresentá-las com calma e fazer discussões sobre elas. Isso eu acho que é uma ótima possibilidade, ou associada a como nós estamos pensando a visita em Portugal. Na visita em Portugal, a gente espera que vocês recebam exatamente uma coisa parecida do que Goiás recebeu, ou seja, vocês vão dizer, temos aqui uma prática de boa prática, temos aqui alguns desafios, vamos visitá-los e depois vamos voltar a reunir, sentar e fazer o mesmo tipo de análise, né? Nessa ideia de que todo mundo tem seus próprios conhecimentos e o conhecimento que todo mundo tem contribui para aprimorar algumas dinâmicas em cada um dos locais. Então, a ideia da visita em Portugal é gerar esse tipo de espaço, com a diferença de que não vão ser 3 dias de visita num lugar só, porque nós estamos propondo que as visitas sejam um pouco mais rápidas, mas a ideia é que no final do processo a gente também tenha esse espaço para discutir as iniciativas. Mas eu gosto muito da sua proposta e acho que a gente podia ver se as outras pessoas também acham uma boa, para, a partir disso, pensarmos um calendário de ações. Mas o que eu queria terminar de fazer hoje ainda é voltar realmente para aquelas práticas possibilidades de cooperação que nós levantamos muito amplamente lá no último dia de reunião e tentar encontrar ali algumas prioridades que vão organizar o nosso trabalho daqui para frente. Priscila? Tem a ver com o último quadril, com a última reunião que nós tivemos na universidade, certo? É aí, não lá no hotel, certo? Priscila? Isso, exatamente, Sandra. Eu quero compartilhar com vocês aqui aquele arquivo que eu mandei ontem, o relatório. Sim, é isso que eu estava a tentar aqui perceber.
Eu penso que seja este, as sinergias para enfrentamento de desafios, certo? Exatamente. É. Esses, né, que nós fizemos uma lista que ficou longa, tinha muita coisa já que apareceu. Então, eu acho que essa é a base para nós continuarmos e irmos adiante, porque isso já foi construído. Silêncio. Comentários. Questões sobre isso? Eu peço desculpa, eu volto um pouco àquilo que estava a dizer, que disse há pouco. E este levantamento que nós fizemos, isto pode servir de facto de base para começarmos a discutir, mas nós na altura tínhamos um enfoque concreto nas questões relacionadas com Goiás. A pergunta que eu fazia era se porventura nós podíamos começar também a trabalhar estas temáticas, enfim, sob o ponto de vista de Portugal e Brasil, e outras que nós também possamos também trazer aqui para a discussão. De alguma forma, ir além daquilo que foi este nosso trabalho, que estava na altura muito direcionado para o contexto de Goiás. Pronto, era nessa perspectiva que há pouco falei, não sei se fará sentido isso que eu estou a dizer ou não. Turcato, mas, por exemplo, dá-me um exemplo, não consigo perceber essa... Vamos a uma coisa, nós quando estávamos a falar lá nas questões do saneamento, por exemplo, das questões da limpeza, das questões enfim, das questões relacionadas até com a parte agrícola, do Valfeira, aquelas questões, nós estávamos a falar muito isto na questão, com enfoque nas questões, na realidade de Goiás, ok? Sim. Pronto, há aqui portanto, e este trabalho que nós fizemos, todas estas áreas temáticas, de facto, podem ser e devem ser a base para nós podermos discutir outras. Mas o que eu quero dizer é que, porventura, nós podemos trazer aqui para a discussão, dentro daquilo que é a nossa experiência, dentro daquilo que é a nossa realidade, nós, municípios e organizações portuguesas, e os municípios e organizações brasileiras, também podemos discutir e trazer aqui para a discussão, eventualmente, ou para partilhar outras temáticas, e dar outro tipo de questões que possam ir além daquelas que nós falamos no Brasil. Era isto que eu estava a dizer. Não sei se estou a ser claro. Chegou também aqui o Sr. Prefeito Oscar. Grande abraço. Eu não consigo. Nós estamos a ver agora ainda com um quadrinho ainda mais pequenino. É assim, vamos a uma coisa, eu apenas por questões para a discussão, não estou aqui completamente receptivo. É exatamente isso, assim. Claro que a gente ficou muito focado em Goiás, porque a gente estava impactado ali com o que tínhamos visto. Claro. Aquele foi o nosso ponto de partida, mas mesmo durante as trocas, acho que apareceram outras questões que não necessariamente passam por Goiás. Mais ou menos, eu estou olhando aqui, realmente tem muito Goiás na lista. Mas acho que parte do nosso trabalho vai ser descentrar um pouco de Goiás. Até porque Goiás vai ter muito trabalho se ele resolver fazer tudo, né? Goiás vai ter que priorizar um pouco o que é mais interessante para eles aqui, sem dúvida, e trazer outros elementos, né? A Suzana apontou algumas questões já no grupo, né, Suzana? A questão que eu acho que precisa entender um pouco melhor de sociedade civil, mas a ideia é justamente essa, Torquato, é trazerem outros elementos, sim. E pensando que quando tiverem as visitas em Portugal, certamente outras questões podem aparecer, né? E há aqui uma coisa que nós temos que partir do princípio, é que jamais nós cá em Portugal conseguiremos receber os congêneres brasileiros como Goiás nos recebeu a nós. Portanto, quando a Priscila dizia há pouco, a ideia é nós fazermos um pouco aquilo que Goiás, fazer aqui em Portugal, aquilo que em Goiás nós tivemos, não sei se isso será possível em qualquer um dos municípios. Portanto, o Renato não venha com expectativas muito altas, que não vale a pena. Portanto, nós faremos o nosso melhor, nós faremos o nosso melhor, mas o nosso melhor nunca será suficiente. Portanto, olha, com Goiás, jamais alguém em algum lado será recebido, porque nós fomos em Goiás. Portanto, fica já esta nota. Depois, tudo que for acima disto, já não é mau. O problema é quando for abaixo disto, portanto, está mais complicado. Eu vou levar a minha expectativa, Torgato. Opa, assim, em Valongo tu vais ser recebido com Andorra,
E tu em Valongo vais ser Circo Voador, com uma banda filarmónica à frente e tudo, mas isto é só em Valongo, portanto, dos outros lados não contes com isso. Portanto. Priscila, eu queria tirar uma dúvida, porque aqui no Brasil, né, inicialmente tinham sido selecionados 4 municípios, que foi o que os grupos foram visitar, né? E na lógica da cooperação, eu tinha entendido que a gente iria ainda ter como tema central esses municípios para pensar em práticas a serem aplicadas ali, e que nessas conversas a gente veria o que se aplicaria em cada um dos nossos municípios, mas que Goiás seria uma espécie de laboratório para que as coisas ali pudessem se concretizar de uma maneira mais rápida, porque inicialmente era um município que aqui para a gente tinha sido selecionado como ponto de partida. Mas eu não sei se essa lógica se aplica aí pelo que a gente estava discutindo depois agora aí, sobre os outros municípios também. O que você acha, Renan? Olha, eu também não tinha pensado nessa ideia, mas gostei bastante da ideia da Maria Clara. Até porque a gente vai ter casos concretos, né? E aí sim de replicabilidade. Achei interessante a ideia. Porque Maria Clara, a ideia do cluster realmente eram os municípios que estavam mais dentro, quer dizer, todo mundo estava dentro do projeto, e eu quero reforçar, assim, vocês continuam como menção honrosa, mas a gente, para a nossa dinâmica, todo mundo parte do mesmo processo, né? Não tem mudança. Acho que certamente Goiás ganhou mais visibilidade porque nos recebeu, mas eu acho que e acho que eles vão ter muito trabalho, então nesse sentido acho que eles vão ser muito mesmo um laboratório. Não tenho dúvida que Goiás vai precisar sair com um termo de cooperação aí, com 1 ou 3, né, Renan, para a gente. Mas acho que a linha do Torquato faz muito sentido também, de que nós precisamos que outros espaços consigam ganhar centralidade, identificar coisas que são importantes para vocês e que possam contribuir para além do Goiás. Eu acho a ideia super importante. Eu acredito que essa também seja um ponto que a gente deve levar em consideração, assim como o Jorge falou, da gente conhecer as realidades, até mesmo para que quando a gente chegue em Portugal, a gente já meio que tenha uma noção geral dos lugares que a gente vai visitar. Agora, pensando talvez na agilidade das resoluções, das temáticas, talvez pelo fato da gente ter conhecido Goiás de forma presencial e tal, nos ajude a nortear esse princípio do trabalho, assim, porque a gente viveu as dinâmicas, né? E talvez tivesse mais condições de pensar sobre aquele espaço que todo mundo visitou. Inicialmente, para a gente poder, a partir daí, pensar o que se aplica em cada um dos outros municípios. Talvez. Eu só tomaria cuidado com essa ideia do que se aplica, porque realmente é muito de sentir o que é útil e necessário, né? Assim, nem tudo precisa caber em todo mundo, essa é a lógica. O importante é que caiba em alguns, em pares, ou melhor ainda, em trios, em grupos um pouco mais amplos, que possibilitem essa discussão caminhar. Eu acho que a gente precisaria ouvir de vocês, de todo mundo, dos brasileiros, do prefeito Oscar, o que é que, né, depois daquela conversa que a gente teve na universidade, o que é que fica como prioridade, se vocês têm prioridades claras. Eu lembro que Diogo e Milu disseram, precisamos voltar e conversar com a equipe, com os nossos grupos lá e ver o que nós realmente temos intenção e capacidade de fazer. Então, o que eu tinha imaginado para hoje era que vocês pudessem falar um pouco sobre essas prioridades, retomando aqueles elementos lá do relatório, para a gente sair daqui com talvez um conjunto de 4, vamos tentar priorizar 4 ou 5 elementos para que a gente possa caminhar e entender que tipo de suporte nós da equipe técnica precisamos oferecer, etc. E quem que se organiza, né? Eu acho que a gente vai ter quase que subgrupos aqui, se vocês acharem que é uma boa. E aí, por exemplo, então vamos falar de orçamento participativo jovem. Quem tem orçamento participativo jovem em Portugal vai contribuir apresentando a experiência. Quem está interessado no orçamento participativo jovem no Brasil vai estar nesse subgrupo, e no momento que a gente achar que vale a pena fazer alguma coisa mais pública, nós chamamos outras pessoas, mas o importante é que esses 4 ou 6 que estiverem ali consigam incorporar elementos do orçamento participativo jovem na sua atividade. E aí,
como técnica, a gente precisa não só acompanhar isso, mas também garantir que isso vire alguma coisa mais formalizada para que a gente consiga fazer as entregas do projeto no final. Entendi. Uma outra forma de começar também, talvez fosse a gente pensando nesses temas, que eu lembro que Milu e Diogo comentaram sobre essa questão técnica, de que a gente poderia ter discussões mais técnicas iniciais, que eles sentiram que faltava informação, né, principalmente em relação aos municípios brasileiros. Então, uma das agendas poderia ser ver quais os temas a gente poderia discutir do ponto de vista mais teórico, para aí depois pensar em planos de ação de acordo com a realidade de cada município, né? E associado a isso poderiam ter apresentações de cada município, enfim, por reunião, assim, 2 municípios por reunião. Aí tratava de um tema técnico e 2 municípios se apresentavam. E aí a gente iria caminhando também, seria uma opção. Sim, eu só estou aqui com uma dúvida relativamente à questão de como é que nós vamos fazer esta partilha de conhecimento. Ou seja, nós vamos estabelecer reuniões diretas entre os municípios portugueses, por exemplo, neste caso com a Prefeitura de Goiás, ou é reuniões mais paralelas com outros municípios, internamente com os municípios portugueses, como é que isso vai ser feito? Ou seja, vai existir um ponto focal do outro lado em que nós possamos aqui marcar algumas reuniões? Como é que isso está pensado? Priscila. Eu acho que é exatamente... Ótimo, Fabiano, fala. Não, só comentar em relação a essa questão que vocês estão colocando, porque a gente está numa sala em que todo mundo está em reunião ao mesmo tempo, e a gente não tem mais salas individuais para fazer reunião, então desculpem o barulho. Sobre a questão do conteúdo técnico, eu concordo com a Maria Clara, e a gente já tem, dentro do escopo do projeto, a gente tem a questão das capacitações, seminários técnicos, em que a gente pode contar com o apoio dos colegas das áreas técnicas aqui da CNM para poder debater determinada pauta. Por exemplo, na área da cultura, né? Se a gente vai focar no cluster e a gente tem alguma demanda relativa a esse tema, a gente pode convidar o colega, o consultor, para vir falar. É claro que ele vai vir trazer informações a nível Brasil, mas também nada impede, por exemplo, de Cascais trazer um colega que tenha informação no mesmo nível, né, também da área da cultura, para a gente poder tentar debater ações e aí tentar, sei lá, incorporar as ações que podem chegar no objetivo comum e no interesse comum, que é o acordo de cooperação. Então, tem também a proposta da gente fazer, além das nossas reuniões, nossos encontros aqui por cluster, de haver seminários com convidados que possam trazer pautas, tanto daqui nível Brasil, quanto nível Portugal e até os latinos-americanos. Nós não desenhamos ainda esse cronograma, dado o prazo que a gente tem agora para a organização de visita a vocês aí no mês de novembro. A gente sabe que é uma coisa que demanda um pouco mais de tempo, a gente teve uma série de coisas que foram atropeladas aí na vinda de vocês ao Brasil. E então a gente tem o ano de 2023, inclusive, para dar andamento só na questão das capacitações. Então, provavelmente, a gente fique um pouco mais focado nas reuniões, naquilo que a gente pode avançar em relação ao acordo de cooperação, trazendo uma pessoa da área técnica da CNM com um tema técnico, trazendo algum órgão, sei lá, que seja envolvendo, inclusive, governo brasileiro, enfim, para poder avançar nessas pautas. Ótimo, mas eu acho que Diogo, a lógica, eu acho que é essa de precisamos identificar os temas. Dentro dos temas prioritários, aí a gente vai desenhar. Se forem só 2 municípios, vão ser reuniões diretas e nós vamos acompanhar o que for necessário e vamos construir. Se forem temas que interessam a mais grupos, aí eu acho que a gente consegue fazer reuniões um pouco mais amplas e construindo isso de uma forma um pouco mais geral. Mas para mim o central agora é definir quais vão ser os focos dessas atividades daqui para frente, né? Prioridades que se cruzem entre vocês.
E aí nós vamos conseguir desenhar para cada um deles quais são os próximos passos, que passam, com certeza, como a Fabiana falou, por questões de técnicas que precisariam de apoio externo, mas a lógica da cooperação é também muito... Vocês já têm bagagem sobre muitas questões, então possibilitar que vocês façam essas trocas e sejam depois fontes para outras trocas que venham para fora, sempre contando com a ajuda externa quando a gente identificar que ela pode ser útil. Fica explicado, assim, esse formato? Eu acho que a gente precisa definir os temas, precisa definir alguns... Vamos tentar trabalhar com 4 focos agora. E aí depois a gente pode até ter uma lista maior do que isso e desenvolvendo na medida que essas coisas forem andando. Eu já soube, porque eu tenho drones, que algumas trocas já foram muito sendo feitas ao longo desses dias, depois que vocês voltaram, as pessoas continuaram conversando, né? Eu espero que a gente consiga trazer isso para dentro, até para a gente conseguir incorporar isso como relato, mesmo que não sejam, às vezes são coisas pequenas, são informações e práticas não tão grandes, mas isso já é resultado da cooperação. A gente precisa só incorporar isso na nossa conversa, só para a gente ter ideia de tudo que pode se gerar a partir disso. E acho que precisamos ter muita tranquilidade. Vamos ter coisas que vão ser super institucionalizadas, que vão gerar reuniões, que vão gerar seminários, que vão gerar eventos, que vão gerar atividades com outros grupos, e outras coisas que vão ser mais fluidas e que não vão precisar de tanta formalização. Mas eu acho que a questão agora vamos tentar discutir as nossas prioridades. Que tal? Podemos tentar passar por essa pauta? Eu parece-me que essa última proposta parece-me bem. Essa questão de nós definirmos já 4 temas para nós começarmos já a alinhavar coisas. Senão, não saímos do sítio. Parece-me bem. Eu começaria dizendo o seguinte: teve alguma iniciativa ou município que, voltando para casa e conversando, fez alguma mudança radical no que tinha pensado? Ou que incorporou outras questões, ou que falou, não, isso aqui discutimos localmente não faz nenhum sentido. Teve alguém que teve alguma resposta desse tipo? Ou, se não teve, eu acho que a gente pode realmente passar um por um e falar, olha, para mim, de tudo que ficou, eu gostaria de priorizar esse assunto. E aí a gente faz uma ordem de prioridades. Tiago está falando com a gente? Não, Tiago não está a passar bilhete, como se diz em Portugal. Pessoal, permite que eu me apresente, já que cheguei atrasado. Se é que posso agora. Ótimo. Então, primeiro dizer que satisfação de estarmos novamente nos enxergando, embora de forma remota. A satisfação que nós tivemos em participar do projeto. E, de forma muito sucinta, qual é a visão que nós temos do consórcio? É que, daquilo que a gente for construir, que alguma coisa seja prática, vamos dizer assim, que possa ser aplicada na nossa comunidade, no nosso município ou no nosso consórcio, ou difundida através do consórcio, que os municípios possam implantar as ideias. Então, como a Priscila coloca, nós temos que sintetizar nossas ações, porque os temas eles são muito abrangentes. Você tem ali, se olhar para os municípios, vários campos, várias situações que podem ser estudadas, mas que, como o nosso tema é mais específico, nós temos que nos concentrar dentro disso. E aquilo que a gente fez ali em Goiás, em Rio, e participou, é muito interessante, especialmente na área do turismo. E, claro, nessa questão cultural e social toda, né, que envolve. E parece que um dos temas que deveria, pelo menos a nosso modo de entender, claro, tem que ver se o grupo assim entende, devia também ser parte dessa nossa construção, seria a questão de turismo, porque acho que nós temos muito a aprender com
com a Europa, com Portugal, da forma que está sendo feito, como nós podemos expandir. Nós estamos numa região aqui da Serra, que é uma região que tem um certo desenvolvimento turístico também, e que nós poderíamos aperfeiçoar isso. Claro, além de outros temas que podem ser pautados ali. Não sei se isso pelo menos esse tema, é um que pode ser classificado dentro dos nossos propósitos, e daí penso que talvez tenha possibilidade de se construir algumas questões práticas que possam ser difundidas depois a nível do Brasil também, e especialmente na nossa região aqui, para serem efetivamente aplicadas. Eu bom dia a todos, e novamente a saudação e obrigado pelo espaço. Prefeito, posso fazer uma pergunta? Lá no Goiás, a gente falou muito sobre a questão do turismo de aventura, turismo mais, né, de ambiente, tinha serras lá também. No caso de vocês, esse tema seria interessante ou a questão de vocês aí é mais urbana? Pensando como é que a gente afunila uma questão que é bastante ampla. Não, nós temos hoje mais consolidado aqui nas cidades maiores, turismo mais urbano, mas ele também está se fazendo muito essa questão do agroturismo, vamos dizer assim, mais questão. Então, não tem dificuldade, eu acho, de a gente construir também nessa questão ambiental mais rural, digamos assim. Eu penso que não tem dificuldade, só claro. Precisaríamos ver experiências que possam ser implantadas para que efetivamente a gente tenha resultado no final. Eu acho que talvez nosso trabalho todo tenha um propósito, que ao final possa ter alguma coisa prática. As inovações que a gente puder conhecer, e especialmente que nessa visita a Portugal vai enriquecer muito, que a gente traga também já, vamos dizer, pautado, e que efetivamente a gente possa dizer para os municípios, para os prefeitos, olha, temos experiências assim, temos experiências assim que funcionam, claro, as realidades são diferentes, mas que possam, no tempo, serem construídas. Parece que seria uma das ideias também. Então, nós podíamos, claro, ficar nesse lado, vamos dizer, mais do turismo, nessa parte mais direcionada a esse turismo, espécie de turismo, e que, com certeza, a nossa região também, que é bastante serrana, vai ter muitos locais, aqui, muitos rios, muitas cascatas, muitas matas, muitas trilhas, muitos pontos vamos dizer assim, de asa delta, tem muitas questões próprias da serra que podem ser tornadas mais visitadas, mais visualizadas, enfim, construído um turismo até sem muito esforço, digamos assim, aproveitando as belezas naturais. Não sei se foi compreendido, entendido, mas mais ou menos nessa colocação. E, claro, concentrarmos em alguns temas, eu creio que seja até mais produtivo. Nós estamos muito abertos, nós vamos focar em vários temas e não vamos ter, assim, uma efetividade maior. Acho que nós concentrarmos em alguns temas, não importa que daqui a pouco, aí na frente, a gente não impede que daqui a pouco a gente vê, olha, isso aqui aparentemente não é o melhor caminho, entre 2 quilômetros, sem problema. Acho que essa concentração para que a gente realmente possa, não sei qual é realmente o propósito do projeto, né? Eu, como disse, entrei mais no meio do projeto, mas creio que a própria Universidade de Coimbra e a própria CNM, ela queira, depois, ao final, ter algum trabalho, algum material efetivo que possa ser levado para que as comunidades, quem tiver interesse e tiver assemelhados, vamos dizer, aqueles projetos, possam ser usados. E tem uma rota de orientação, digamos assim, porque os prefeitos pensam muito na questão mais prática, né? Assim, ó, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer? Claro que daqui a pouco você não tem recurso, não tem as condições ambientais desejáveis, mas pode construir no tempo, pode ser umas dicas, né? Às vezes tem coisas que não são tão caras e são mais simples que a gente não enxerga. Os prefeitos não veem.
daqui a pouco um estalozinho aqui, ali, ó, já pode ser uma coisa simples e que traga resultados. Acho que nessa direção, assim, para que a gente tenha realmente um material ao final que seja possível de execução, em termos, falando mais português. Tá ótimo. Maria Clara? E pensando nessa questão da cooperação, né, eu até entrei em contato com o Renan, porque eles estão numa fase do desenvolvimento do plano diretor, né, que é uma necessidade que eu vejo no nosso município, mas em termos assim de avanços, eu penso que talvez por eles já terem isso como um ponto importante, talvez eles consigam avançar mais, mas é algo que, a partir do momento que a gente consegue acompanhar também o processo deles, a gente pode ir trazendo isso para o nosso município. Aí, por exemplo, um ponto que eles levantaram é a questão do georreferenciamento, que eles também não têm, e no nosso município a gente também está em fase de contratação, né? Mas é por conta de recursos e tudo isso. Então, ele até me passou o contato, né, da pessoa responsável que vai fazer esse trabalho lá, eu já entrei em contato também para tentar viabilizar, né? Então, é nesse sentido também que eu entendo a cooperação, que a gente possa compartilhar essas pequenas informações, porque dentro do universo do projeto, por exemplo, eu penso que se essa empresa sabe que está acontecendo esse projeto, demonstra o interesse também em participar, quem sabe o nosso município possa ser beneficiado de alguma forma, no sentido de pensar em outros municípios vizinhos e a gente conseguir um preço menor, porque a grande questão aí é a questão do orçamento. Então, acho que o projeto, com a visibilidade que ele tem com a cooperação com Portugal, pode também fazer com que surjam outros interesses, né, vinculados à participação de pessoas que possam, pelo fato de estar participando também, conquistar outros espaços de acordo com a sua área de trabalho. Então, esse é um ponto que eu acho importante também, no sentido de compartilhar essas informações para que a gente possa juntamente atingir objetivos comuns e que talvez a gente tenha dificuldades. Por isso que conhecer também a realidade, né, como a gente falou anteriormente, de cada território, nos permite conhecer que eles estão no mesmo ponto, né? Então, como a gente esteve em Goiás, eu pude perceber que havia esse alinhamento no sentido da gente estar num período de que a gente precisa da mesma coisa, né? Então, nesse sentido, eu acho importante esse compartilhamento também das informações. Maria Clara, em termos de prioridades para vocês conseguiram chegar a conversar sobre isso? Então, como eu tive reunião essa semana com o pessoal da prefeitura, né? E, objetivamente, na semana que vem, eu pretendo estar com o prefeito para elaborar um pouco melhor prioridades para o município, né? A princípio, do que eu enxergo, né, que enquanto o Conselho Municipal que a gente participa, a gente poderia contribuir, eu penso muito nessa questão urbanística, né, do desenvolvimento de um plano diretor para a cidade, mas eu penso numa escala um pouco menor, no sentido de criar uma cartilha que possa ser de simples acesso, que essa informação possa ser veiculada de uma forma mais simplificada, que não seja... porque eu acho que o plano diretor ele acaba sendo muito complexo no formato que a gente tem aqui, né? Um livro com muitas informações, né? E às vezes a pessoa vai ler e se perde ali. Então, eu penso que seria interessante criar algo que fosse um pouco mais objetivo nas informações mais importantes, e aí que a cidade pudesse ter isso como uma referência, para que buscasse principalmente as questões da nova agenda urbana e poder ampliar vamos dizer assim, o conteúdo desse documento de uma forma simplificada. Nesse sentido, é o que eu penso. Um outro ponto é a questão do cooperativismo e da agricultura, né? Então, a implantação também do Vale Feira. A gente está no momento lá da implantação do laticínio da cidade, que vai ser inaugurado. Então, nesse sentido também, de entender quais as necessidades para a criação de uma marca local e que a gente possa escoar essa produção para a região, que foi algo que até Thiago comentou, que na Serra da Estrela também tem o queijo, né, que é famoso, e ele tem essas questões das associações entre as pessoas que às vezes fica difícil. Então, trocar essas informações para que a gente possa avançar e contribuir nesses dois temas. Foi o que eu pensei inicialmente relacionado ao nosso município. Beleza, eu anotei 3 aqui, então. 3 anotei o plano diretor, a questão do Vale Feira, que é uma coisa mais pontual, mas que eu acho que tem um potencial enorme, e a questão da marca local e produção regional, que envolve também a questão das associações locais e os seus desafios. Isso. Tá?
Não vejo mãos levantadas. Quando houver aqui a visita técnica em Portugal, se vierem cá à Serra da Estrela, eu posso levar-vos a ter com um produtor de queijos para ver como é que ele faz todo o processo, e já com uma queijaria maior que também há aqui nas proximidades. Podemos fazer lá uma visita para ver como é que eles fazem, como é que é toda a questão do controle do leite e do processo. Podemos fazer essas visitas. Eu consigo falar com eles para fazermos isso. Se calhar era interessante. Acho que sim, Tiago. Agora, eu acho que também pode ser, se esse tema, por exemplo, das marcas locais, que é uma coisa muito forte aí, for caminhar, eu acho que a gente podia pensar em, talvez, chamar algumas pessoas antes para contar a experiência, para gestor ou pessoas também da sociedade civil, porque o cluster também tem essa coisa dos espaços inclusivos, né? Enfim, pensar um pouco como é que essas coisas todas, estou pensando agora com o plano diretor, mas acho que pensar como fim a questão da visita no final, mas talvez, se for essa uma das prioridades, pensar como é que entre uma coisa e outra a gente consegue fazer uma dinâmica também de interação. Já agora uma pergunta à Maria Clara, se calhar, não sei se isto é muito na lógica dos municípios. Qual é o entendimento do que é um plano diretor no Brasil, no município brasileiro? Se é o mesmo entendimento que nós temos aqui em Portugal? É um PDM, é um plano diretor municipal. Pois, nós aqui é o PDM, que é muito transversal, todos os municípios trabalham nessas matérias, ao fim e ao cabo é o documento estratégico mais importante nos municípios, onde depois todos os outros vão lá beber. Portanto, mas não sei se é exatamente este o entendimento que os municípios brasileiros têm do que é um plano diretor. Não sei se a Maria Clara tem. O plano diretor aqui, ele estabelece um plano de metas, num determinado espaço de tempo, em torno de 10 anos, né, com objetivos principais em várias escalas. Né? Então, tem a escala da gestão, a escala urbanística dos projetos, do que precisa ser implantado, das legislações associadas a isso em relação ao próprio projeto urbanístico da cidade, né? O zoneamento urbano, que é bastante importante. Então é o mesmo princípio. Então, é a mesma coisa. Estamos a falar da mesma coisa. Okay. Uhum. Podíamos estar a falar de planos diretores, estamos aqui com lógicas diferentes, mas pronto, era isso. Okay. Mas sim, a grande dificuldade que a gente tem aqui para os municípios pequenos como o nosso é que o plano diretor ele não é obrigatório, né? Então, como não, para cidades a partir de 20 mil habitantes, sim, mas menos de 20 mil habitantes, não. Então, isso acaba sendo uma dificuldade, porque cidades menores elas não têm recursos técnicos para desenvolver esse plano e nem tanto vê a importância dele, né? E nesse sentido só que aí isso vai se perdendo, porque a cidade, obviamente, tem conflitos, né? Então, acabam sendo cidades que estão dentro de zonas rurais, então você tem áreas de conflito, que um lado é urbano, do outro lado é rural, e aí o crescimento acaba prejudicando o meio ambiente. E então, nesse sentido, que eu vejo que é importante criar algo que pudesse ser compatível à realidade de vários municípios no Brasil e que pudesse ser, vamos dizer assim, vinculado de uma maneira mais simples, para que eles pudessem ter essa referência de uma maneira mais objetiva, que não somente um grande documento, como a gente tem nas grandes cidades, que é de difícil leitura e poucas pessoas conseguem realmente entender tecnicamente o que é preciso e trazer aquilo para a realidade. Então, Maria Clara, nós vamos começar agora várias reuniões setoriais, vamos desenvolver, né? Reuniões. Uhum. Eu posso ver a possibilidade de a gente tentar transmitir isso remotamente para vocês participarem, se você achar interessante. Uhum. Porque agora, a gente está na fase de construção. Uhum. Eu tenho interesse. Já agora, se esta é uma matéria... Peço desculpa, Adornada. Desculpa, podes acabar. Desculpa, interrompi-te. Não, pode falar, Marcado. É porque aqui há um delay e às vezes falamos ao mesmo tempo e eu interrompo as pessoas. Por exemplo, no âmbito do plano diretor municipal, nós aqui em Valongo estamos no processo de revisão, portanto, aqui em Portugal todos os municípios são obrigados a ter o plano diretor municipal, enfim, o plano diretor municipal tem que ter toda uma lógica também de planeamento, né, do território, e também tem que ter uma lógica também de radiografia, de plano estratégico daquilo que é o desenvolvimento social e económico do território. Portanto, há aqui toda uma panóplia, um documento muito amplo, depois em que todos os outros planos, como é que é dizer, todos os outros planos estratégicos têm que ir beber ao plano diretor, ao fim e ao cabo é o plano depois que regulamenta todos os demais.
as cartas educativas, as cartas desportivas, as cartas sociais, as cartas de juventude, todas elas têm que ir beber ao plano principal, que é o plano diretor municipal. Nós, neste momento, estamos numa fase de revisão do plano municipal. E há aqui uma experiência que nós temos, que eu penso, não sei, é pena que a Elsa até já saiu, portanto, também, não sei se os outros colegas de outras câmaras também têm acesso a esta matéria. Nós estamos num processo de revisão do nosso PDM, num processo participativo. Ou seja, nós temos uma ligação à Universidade de Aveiro, que é uma universidade aqui também próxima aqui de Porto, em que esse processo participativo vai desde auscultar os cidadãos, por exemplo, de uma determinada freguesia, de uma determinada zona de uma freguesia, aqui o município de Valongo é um município eminentemente urbano, em que, por exemplo, o plano diretor municipal implica, por exemplo, um plano de pormenor, por exemplo, numa determinada zona urbana. Portanto, há aqui um processo de auscultação dos próprios moradores dessa zona urbana, enfim, para darem sugestões daquilo que entendem que poderá ser importante para o desenvolvimento daquele local. Por exemplo, temos um processo de auscultação de crianças, temos um processo de auscultação de jovens, e, portanto, isto é tudo um processo participado. Temos um processo de participação da comunidade escolar, enfim, das freguesias, enfim, de outros movimentos mais tradicionais no processo de partilha e de envolvimento nas tomadas de decisões, mas o que é certo é que a este nível, por exemplo, auscultar as crianças, auscultar os jovens, auscultar os moradores de determinada zona, não é uma coisa que normalmente se faça. E, portanto, para dizer o quê? Nós temos aqui alguma experiência que gostaríamos e poderíamos partilhar convosco, se vocês assim entenderem também, e porque depois com esta auscultação vamos buscar muito mais daquilo que nós queríamos inicialmente, não é? Nós inicialmente queríamos auscultar só determinadas questões, e depois a partilha de tal maneira ampla que muitas vezes nós vamos buscar muito mais daquilo que inicialmente queríamos, e isto enriquece muito depois também o processo de decisão. Portanto, fica aqui a nota, está bem? Nós aqui em Cascais, agora pegando um bocado neste assunto que tu abordaste relativamente à participação, nós há cerca de um mês também tivemos aqui 4 sessões em que envolvemos a população na participação da alteração do PDM. E essas 4 sessões foram divididas por 4 freguesias e pronto, demos essa oportunidade para a população dizer da sua justiça. E acho que nisso que nós também podemos dar aqui um input relativamente a isso. Ótimo, então eu estou vendo diversas pessoas contribuindo para a questão do plano diretor, né, dessa questão mais e essa coisa do tema transversal que aparece, de participação, de outros elementos aí que podem atravessar isso e que aí a gente encontra também formas de inovar, enfim. Então, eu não quero que a gente entre demais nesse tema, já entramos um pouco, mas... Anotei aqui quem se manifestou em relação a esse assunto. Queria passar para a Sandra, que está inscrita faz tempo. Não, é assim, não era concretamente sobre o que o Turcato estava a falar. É assim, eu enviei, quando cheguei a Portugal, enviei alguns projetos que estão a ser desenvolvidos por entidades pertencentes à nossa rede social. Mandei para a Susana e a Yolanda deu umas penas, porque na altura nós pusemos todos esses projetos em umas penas, porque não sabia se possivelmente poderia ter que apresentar em Goiás. E deixei com a Yolanda. E depois enviei também para a Susana, depois por o e-transfer enviei esses projetos. Relativamente a, não sei depois se a Susana acabou por vê-los, se tem algum interesse em algum, porque até se ela tivesse interesse em algum projeto, e a Yolanda também, eu podia trazer, pronto, cá numa videoconferência, alguém desses projetos para poder falar um bocadinho deles. Eu penso que se calhar seria uma mais-valia para eles. E também, se a Susana, que na altura também manifestou esse interesse relativamente à rede social, e a Yolanda também, pronto, nós estamos disponíveis para iniciar, tentar falar um pouco mais sobre as nossas dificuldades que tivemos na implementação desse programa, e também as dificuldades que nós temos quando da elaboração do plano, da ação, o plano o diagnóstico, algumas, porque há dúvidas, obviamente que há, né?
E há problemas que persistem, não é? E há problemas que persistem, é isso mesmo. Pronto, estou disponível, pois já não falei mais com a Yolanda sobre. Trocámos algumas mensagens, mas não concretamente. Mas eu penso que seria uma mais-valia, porque há situações que fiquei sem saber também, relativamente até eu já tinha falado também com a Priscila sobre as vítimas de violência doméstica. Não percebi muito bem como é que percebi e não percebi como é que no Brasil se existe casas-abrigo, como é que este processo é todo, como é que isto se gera. Em Portugal somos muito mais pequeninos e a informação está muito mais espalhada e muito mais divulgada, né? Através da APAV e por aí. No Brasil não sei como é que funciona. E então... E mesmo cá em Portugal, ao nível das vítimas de violência doméstica, os próprios municípios vão criando respostas isoladas entre si. Pronto, enfim. Isso. Aqui depois, não sei se não pertence à rede da SIG, à rede nacional de vítimas de violência doméstica. Pronto. Isso. Nós também pertencemos. E depois há aqui uma rede também que se cria aqui a nível nacional, não é? Mas cada município muitas vezes a este nível também cria respostas individuais, que às vezes também se calhar é importante partilhar, porque às vezes pequenas coisas às vezes fazem a diferença e nós às vezes nem estamos a vê-las, não é? Pois. É um pouco isso. Nós pertencemos à rede, damos o apoio à APAV com a cedência de um espaço para eles terem o gabinete de atendimento. Semanalmente, em vez das vítimas de Olhão do Conselho terem que se deslocar a Faro, têm já um espaço onde podem ser ajudadas, né? E referenciadas e por aí, tudo mais, aquilo que implica. Já agora situação da Desculpa. Desculpa. Não, esse é um ponto que eu acho que a gente está experimentando aqui com a Sandra. Mal começamos, mas um ponto que a assessoria técnica pode ser bastante útil em termos de contribuir para que os dois lados entendam como é que funcionam as políticas, para que a gente, quando for sentar para conversar, já tenha alguma coisa em conjunto e consiga fazer perguntas mais focadas, entender como é que a dinâmica, né, da história dessa agenda no país impacta, como é que a coisa flui, onde não flui, né? Por que o Brasil tem um conjunto de políticas estaduais, por que alguns municípios têm, outros não têm, como é que faz para ter... Acho que aí, aí eu vejo muito claramente um papel nosso de ajudar a fazer essas conexões. Goiás já tinha falado que tinha interesse nisso, enfim, porque a Casa das Coralinas está lá para mim, claro. Dizer isso com todas as letras. Não sei se outros lugares, mas esse aí, de novo, é um que eu acho que a gente precisa fazer um conjunto de encontros, de embasamento, de conversas específicas. Quando a gente chegar a um ponto assim, ótimo, estamos aqui num ponto interessante, dá para a gente fazer uma conversa mais pública. Nós marcamos uma agenda mais pública, chamamos a Thaís, que também, a CNM tem uma pessoa que é especialista nessa área de gênero e política para as mulheres, e aí a gente faz uma atividade que possa apresentar e trazer outras contribuições. Acho que nesse caso a gente enfim, a gente tem capacidade instalada para fazer essa troca funcionar muito bem. E nós também podemos, nessa altura, também posso convidar a técnica, a coordenadora da APAV, que é a Associação de Vítimas de Violência Doméstica, e posso convidá-la para também fazer parte, quiçá, desta reunião, deste debate. Penso que se calhar seria interessante. Uma coisa que eu quero ressaltar muito com vocês é assim, vou ser muito sincera. Não, Jorge, não vai embora, peraí, eu falo depois. Eu posso. É muito rápido. A gente tem, quando a gente convida as pessoas muito de fora para falar, muitas vezes a gente tem dificuldade de conseguir que elas foquem no que a gente precisa que elas falem. A gente viveu isso inúmeras vezes já nesse projeto e em outros. Então, acho que é muito importante a gente conseguir trazer pessoas de dentro, porque a ideia é isso, assim, é trazer o que a gente tem de possibilidade de conversar, porque isso nos permite fazer coisas que, quando a gente traz alguém de fora que vai fazer uma fala geral, ampla, às vezes a gente perde. E, por exemplo, a gente tentou fazer uma fala super focada em assistência social para vocês, mas não funcionou, porque a pessoa não falou disso. Então, essa é uma oportunidade que a gente não pode perder. Mas, Jorge, não vai embora. Você tem mais 5 minutos para você falar um pouco do que vocês estão pensando? 3. Vai falar para todos ou só para Jorge? Pois. É para o Jorge. É só para mim.
Pois é, assim, vocês devem compreender que o nosso contributo é de uma dimensão completamente diferente do município e não abarca tanto as questões sociais. Na nossa parte, tentamos integrar a comunidade e valorizar o território em função da comunidade, mas é uma comunidade muito específica, não necessariamente aquela que, por exemplo, o Torquato ou o Olhão tem nos municípios. Estamos a falar de âmbitos completamente diferentes. Portanto, o nosso contributo, estamos mais para absorver e poder dar a nossa chega mais pessoal do que enquanto representantes do organismo que estamos a tentar representar. Assim, eu tenho a minha opinião formada sobre alguns assuntos que vocês ainda agora falaram, mas não sou técnico qualificado sequer para me pronunciar sobre eles, é uma opinião meramente pessoal. No caso daquilo que é o nosso projeto, talvez encontre ligações apenas com aquilo que é o trabalho do Tiago, embora com dimensões diferentes. Mas claro, nós estamos aqui numa equipa e nós somos cidadãos, somos munícipes, somos participativos nas nossas áreas e, portanto, temos sempre algo a dar e algo a oferecer. Naturalmente, vendo aquilo que foi o trabalho que nós fizemos em Goiás, e eu vou repetir um bocadinho aquilo que disse há pouco, gostava também de ter alguns contributos no nosso âmbito, naquilo que é o nosso projeto, ter o vosso contributo, o que é que vocês me podem dar. Claro que depois de visitarem é que podem ter uma opinião formada. Para já limitam-se a receber aquilo que nós tivermos capacidade ou dispostos a dar. Dispostos estamos sempre a dar tudo. Onde é que eu encontro aqui possibilidade de nós podermos cooperar mais fortemente? Há aqui alguns temas transversais, temas sociais, que sinceramente eu prefiro ouvir e não participar muito, porque não sou qualificado para me pronunciar. Mas, por exemplo, no que toca a turismo, como estava a falar o prefeito Oscar, e o Hernandes e a Clara, e também o Tiago, se calhar nós temos pontos em comum, não propriamente com o nosso baldio, que é de pequenas dimensões, mas temos no município de Arouca, no qual o baldio faz parte, muitas sinergias que podemos trabalhar em termos de turismo e de como fazer para captar o turismo, porque aptidões turísticas todos os municípios têm. A capacidade de atrair os turistas e fazê-los gastar dinheiro no município, aí é que está a dificuldade, é aí que cada um de nós deve poder trabalhar e melhorar o processo. Há coisas que já foram experimentadas e que não funcionam e não vale a pena estar a experimentar de novo. A roda já foi inventada. E nós em Arouca temos bastantes pontos interessantes em termos turísticos e capacidades de atrair turistas, e o nosso objetivo não é atrair turistas e eles irem embora no dia seguinte, é que eles fiquem. E aí sim, nós temos algumas experiências que eu posso trazer e posso dar, de alguma forma, o nosso contributo, as nossas experiências a alguns municípios que queiram trabalhar essas áreas mais do turismo ambiental ou de natureza, assim como temos a receber muito sobre outros municípios. As questões mais sociais não são a minha praia, por acaso são a praia da Amélia, mas lá está, mais como cidadão, não tanto como técnico com capacidade de intervenção ou decisão. Jorge, beleza, não quero te prender. Acho que a gente pode trabalhar com essa ideia do turismo e eu acho que a gente incorporar nessa ideia a sua proposta de fazer essa rodada, de vocês apresentarem as questões, porque você tinha dito para a gente antes da viagem, inclusive, que a questão do turismo importava para vocês, né? Eu acho que a gente pode pensar um desenho do turismo que incorpore as particularidades dos baldios, vocês talvez começar trocando esses temas e aí a gente volta a conversar sobre isso. Certo, porque não é necessariamente os baldios, no fundo. Bem, o caso do Tiago, o baldio é tão grande que por si só podia atrair, reter e as pessoas ficarem alojadas e passarem um excelente fim de semana sem serem do baldio. No nosso caso também, mas temos que andar às voltas no mesmo baldio. Mas há experiências a nível do município, e isso sim, nós temos muitas experiências a poder partilhar, passos que foram dados e que não foram sucesso,
passos que foram autênticos sucessos e pioneiros em Portugal em algumas áreas, e eu vejo, por exemplo, aquilo que o SISGA, que o prefeito Oscar tem em mãos na sua zona, na sua região, assim como o Goiás, é perfeitamente enquadrado às experiências que nós temos, que podemos partilhar, e acho que são muito interessantes no nosso município. E eu, apesar de estar aqui em representação de um baldio, tem relação muito franca, muito aberta com o próprio município, e estamos sempre disponíveis a que isto quase passar um bocadinho dos limites do nosso baldio, onde nós estamos a fazer o nosso trabalho, e ter uma esfera um bocadinho mais, uma visão um bocadinho mais municipal. Sim, portanto, temos trabalhos a partilhar por aí. E envolvendo as comunidades, que isso sim, isso é que nos interessa. Envolvendo as comunidades. Nós queremos fazer isto trazendo uma mais-valia para a comunidade. Aproveitando, complementando o Jorge, Priscila, Goiás, por exemplo, acho que a gente tem bem definido aqui 3 tipos de turismo: turismo religioso, turismo cultural e o turismo ecológico. A gente precisa trabalhar melhores algum deles, inclusive. Mas eu acho que a gente pode também definir, talvez, os eixos do turismo. Talvez seja um pouco importante. Agora, eu não quero estar sempre a falar, mas mais de silêncio. Não, calma, que a Suzana está escrita há um tempão. Ei, desculpa. Pera. Posso falar, Pri? Pri, posso falar? Sim, por favor. Tá. Então, assim, não sei se vai contribuir, não sei se os meus colegas têm a mesma sensação que eu, mas pegando o gancho nessa última fala da Sandra e também na tua, Priscila, eu estava fazendo algumas reflexões. Primeiro, queria agradecer, a Sandra mandou um material excelente a nível de projetos mesmo que a gente consegue pensar numa reaplicabilidade. Eu fiquei muito interessada, contudo, para mim, Suzana, eu estou tendo uma dificuldade de entender as diferenças políticas e sociais das nossas organizações. E aí a tua fala vem e contribui muito quando diz que a parte técnica da CNM ou do SES podem nos ajudar nesse sentido. Durante todo o decurso da reunião, eu fiquei pensando em temas. De um modo geral, me parece que as coisas são interessantes para todos em algum nível de dimensão. Então, assim, Cascavel apontaria o interesse sobre a questão de políticas sobre gêneros, equidade de gêneros, orçamentos participativos, turismo de ambiente e, principalmente, essa questão da organização da sociedade civil, as associações e capacitações para a matéria. Então, eu não sei se eu entendi muito bem a metodologia que nós vamos trabalhar, mas se a gente pensar nesses temas macros, eu acho que a gente conseguiria fazer contribuição a partir do momento, por exemplo, Goiás pode nos ensinar muito sobre uma prática que eles têm lá de equidade de gênero e muitos outros lugares podem reaplicar isso a partir do interesse deles. E, de repente, em Portugal também nós temos isso muito bem desenvolvido com a rede social de Olhão, coisas similares. Orçamento participativo da mesma forma. Eu só estou sentindo um pouquinho de ausência da gente conseguir se organizar. E aí talvez pode ser uma dificuldade que eu estou tendo, até vocês, por favor, podem ir me apontando o que eu posso melhorar nesse sentido, porque essas áreas de interesse que surgiram na discussão, por mais que era um cluster diferenciado, que era o 4, o nosso era desenvolvimento econômico, mas eu vejo coisas que dá match, que se encontram. Por exemplo, o turismo de ambiente, ainda que para Goiás é um turismo histórico, religioso e também de ambiente, como o Renan diz, a realidade do CISGA e de Cascavel, por exemplo, é um agroturismo, um turismo de ambiente diferenciado, sabe? Trilhas, cachoeiras, coisas intermediadas com a própria produção que a gente tem aqui do meio ambiente. Então, assim, nesse aspecto, tem essas contribuições
tanto a contribuir, mas principalmente ser contribuído nesse sentido. Então, se a gente conseguisse ter um observatório de práticas que a gente pudesse acessar e reaplicar, aí vem contra aquilo que o prefeito Oscar falou, da gente gerar os resultados desses encontros, dessas trocas, porque eu vejo muito interesse mesmo de todos quererem se ajudar, mas eu acho que está faltando talvez esse pegar no tranco, talvez seria a questão. Suzana, o que eu acho que você tem uma visão geral assim do projeto que é muito legal, né? Você traz gênero, traz orçamento participativo, traz a questão do turismo, como é que essa questão do turismo acontece aí em Cascavel. Queria te perguntar uma coisa. Disso tudo, o que é mais dentro da sua área? Porque uma coisa que eu acho que é importante é a gente manter um pé na nossa área, né? Porque é essa área que a gente vai conseguir propor e levar mais adiante. As outras, acho que a gente consegue incorporar os atores, né? Gerar interesse, convidar pessoas. Mas nessas 3 áreas, eu tenho dificuldade de ver, como eu não conheço tanto vocês, o que é mais seu. O que você tem mais chance de impactar mesmo? Porque eu acho que aí a gente tem um bom fio para a gente começar a caminhar. Entendi. Então, eu diria que mais a ser impactada, porque nós estamos em desenvolvimento de políticas de equidade de gênero. Então, eu teria mais o que aprender nesse aspecto. E orçamento participativo é aquilo que eu comentei até com o Giovanni. Giovanni, há muito interesse e nós estamos fazendo, mas, por exemplo, se eu colocar um comparativo com as ferramentas de participação social, tanto de Valongo quanto Cascais, eu percebo que o que o Brasil entende de orçamento participativo está muito atrasado do que a Europa entende. Nós nem temos, por exemplo, a participação massiva dos jovens na confecção dos orçamentos participativos. Então, eu realmente fico numa incógnita se realmente eu tenho algo a contribuir ou se eu estou aqui como esponjinha, querendo realmente ter contribuições dessas 2 áreas que eu acho que precisa de fortalecimento. Eu não tenho dúvida que você tem muitas coisas a contribuir. E a região tem, o espaço tem, acho que é uma questão da gente identificar as melhores formas de fazer com que isso apareça, até com até as questões que você traga. A gente está em dificuldade de lidar com isso. Isso é uma contribuição, porque quando a gente traz as questões certas, a gente ajuda todo mundo, né? Então, acho que essa que é a ideia. E com isso, eu acho que se Cascais estiver por aí e quiser falar, porque eles andam quietos, e eu acho que essa questão do orçamento participativo tem muito a ver com o projeto que vocês apresentaram para o Inova Juntos, seria uma boa. E eu sei que o Torquato queria falar também. Eu já não sei o que ia dizer. Ia dizer, já sei exatamente, mas a questão dos orçamentos participativos, agora deixa-me dizer, Valongo preside neste momento à rede portuguesa de cidades participativas, autarquias participativas. Portanto, existe mesmo uma rede que é em Portugal que congrega todos os municípios que tenham orçamentos participativos. E, portanto, existe aqui algum trabalho que, de facto, podíamos participar. Agora, eu há pouco, já sei o que é que ia dizer há pouco. A mim, o que me interessa a mim, e penso que nos interessa a todos, é esta partilha de experiências, não é? E, portanto, nós desconhecermos o que é que cada um de nós faz, nomeadamente esta dicotomia entre Brasil e Portugal, e, portanto, interessa-nos, acho que saímos todos mais enriquecidos se houver aqui uma plataforma de nós podermos partilhar e discutir assuntos que sejam comuns, mas que são encarados muitas vezes de maneira diferente. Portanto, é esta que é a riqueza destes intercâmbios. Eu penso que é isto também que o Inova Juntos também pretende, é que de alguma forma nós possamos conhecer, discutir, partilhar e com isto depois construir novas soluções, novas políticas públicas, novos projetos, seja o que for, para os nossos territórios. Penso que é isso que é importante. Portanto, esta plataforma de partilha que acho que deve ser, seja de maneira for, seja com que metodologia for, porque nós estamos aqui com alguma dificuldade em estabelecer qual a melhor metodologia de nós podermos trabalhar isto. Penso que estamos nesta fase ainda de percebermos como é que isto vai ocorrer aqui para a frente, mas penso que não podemos sair muito disto. Portanto, é isto que eu ia dizer há pouco. Enfim. E por hoje fecho a matraca. Queria só, pronto,
dizer que concordo muito com aquilo que o Turcato disse. Eu acho que é importante nós aqui definirmos uma metodologia, ou seja, como é que nós vamos daqui para a frente partilhar estas experiências e este know-how que os municípios têm e que, no fundo, acho que é o que está aqui em falta, é perceber em que meios se pode fazer essa partilha. Porque, no fundo, eu acho que é o objetivo do projeto em si, certo? Renan, você quer falar mais? Você falou pouco. Porque senão eu consigo tento fazer uma síntese. Ah, não, o Thiago também não falou. Renan e Thiago falaram um pouco. Não, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que realmente também, eu penso que estão precisando focar um pouquinho, né? Mas essa definição dos temas, como eu já comentei, eu acho que listar esses temas, né? Cada cidade pensar no que quer melhor, sei lá, 1, 2 ou 3 temas, para não ficar muito, para não ter... Eu acredito que se a gente pensar em muita coisa ampla, não vai sair. Eu, pelo menos, penso em resumir 1, 2, 3 temas e tentar focar. E aí, sim, a gente tentar, talvez, Fabiana, Priscila, fazer uma lista disso e a gente talvez fazer até uma votação, sei lá, uma enquete. Todo mundo coloca o que pensa e a gente tenta, não sei, talvez nesse sentido, para eleger talvez alguns temas. Talvez pode ser um caminho, né? E agora sim, como todos conheceram Goiás, eu acho que a gente tem as coisas nossas já estão mais alinhadas, né? Mas eu acho que a gente precisa sentar com o prefeito, eu e Yolanda, para tentarmos definirmos, assim, o que são prioridades mesmo para o prefeito, o que está de acordo com o plano de governo dele, né? Para a gente tentar focar numa coisa que realmente vai trazer resultado. E pensando nisso também de Goiás ser laboratório, né? Vamos tentar implantar as coisas mais simples, talvez, coisas mais práticas, para a gente ter o resultado rápido, né? Então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Thiago? Estava aqui a dar uma vista de olhos no plano que nos enviaste. Eu acho que agora o importante é conseguirmos aqui definir uma metodologia de trabalho para realmente se produzir alguma coisa, né? E perceber em que medida cada um de nós pode contribuir para isso. Com certeza que cada um tem a sua área de trabalho, com certeza que conhecemos pessoas também que podem colaborar em algumas dessas situações. Portanto, é escolher 2, 3 temas, trabalhar esses temas e perceber como é que vamos implementar essas medidas. Mas isso eu já tinha dito mesmo quando estávamos aí. Temos de passar agora à parte prática, efetivamente. E só para terminar, um grande abraço ao meu amigo Hernandes, tem um chapéu muito bonito. Está com um chapéu muito bonito. Não podia deixar aqui de dar esta palavrinha. Hernandes também não falou, mas eu considero que a Maria Clara te representa, é isso? Realmente, Maria Clara foi muito abrangente, né? Mas de Goiás, nós já intercambiamos uma coisa assim, direto ao ponto, que foi a feira, porque a gente precisa resolver alguns problemas assim de casa, né? Fazer o dever de casa. E nesse dever de casa, nós temos pontos em comuns, que é a questão do selo, né? Do SIM, que é uma questão assim, nacional, Serviço de Inspeção Municipal. Aí vem a questão da feira, que foi muito bem aceito aqui na região, viu, Renan? É uma coisa simples, é uma coisa que a gente pode fazer acontecer. Então, já é o intercâmbio interno, já fazendo acontecer, não é isso? Então, a partir daí, você falou também, Priscila, no selo, né? No selo regional, no terroir, lá em relação à Serra da Estrela. Mas é isso, tudo começa através do SIM, que precisa ser, segundo o Renan, precisa ser implementado lá, precisa ser implementado aqui, e a partir daí a gente avança em outros temas. Eu quero dar um abraço aqui a todos os irmãos portugueses, né? E dizer a Tiago que essa é homenagem, esse bom homenagem a todos vocês aí, da comunidade. Parabéns, Priscila, pela condução aí, viu? Beleza, obrigada. Gente, então, eu acho que assim, vocês estão achando que a gente não está indo
focado, mas a gente está. Eu identifiquei 5 temas, não 4. Talvez a gente possa até virar desses 5, 4. O primeiro, essa questão de turismo, que eu queria tentar focar no turismo ambiental, para a gente não abrir demais. E aí, nesse incluiria essa questão da marca local, de produtos da região, né, dessa construção da identidade local. Então, esse seria um. O segundo, plano diretor, e aí nessa questão, não deixar de trabalhar com os temas transversais, a questão de participação, sei lá, a questão de rural urbano, né? Mas essa questão da construção dos planos diretores para cidades... Eu acho que não é nem só plano diretor, é plano diretor para cidades menores de 20 mil habitantes, que tem a diferença aqui, que ainda isso é uma coisa mais nova, né? A Fabiana lembrou que a Carla é uma pessoa especialista nessa área, eu sou um zero à esquerda nessa área, mas a Carla que certamente pode, né, assim, trazer pessoas que possam contribuir para essa questão. A Carla já esteve conosco, então é ótimo. O terceiro, a questão da assistência social, né, dessa rede, que não é só de Olhão, eu sei que todos os municípios têm, mas que foi um projeto que Olhão incorporou no projeto. E aí eu tenho uma dúvida, se a gente inclui a questão das políticas para as mulheres nesse tema, como um subitem, para a gente não criar um novo, né? Talvez a gente pudesse focar dentro da rede social a questão das políticas para as mulheres. Eu sei que vocês já conversaram sobre esse formato de diagnóstico, acho que esse é um ponto importante também, mas a minha sugestão seria que a gente focasse dentro das políticas de assistência social, começar com as políticas para as mulheres, depois, se for o caso, a gente amplia. O quarto, que eu acho que apareceu meio devagar, mas meio sem muita discussão, mas a questão do orçamento participativo jovem, enfim, acho que, né, o orçamento participativo começa no Brasil, mas acho que o tamanho que ele ganha em Portugal é muito relevante, e isso totalmente tem a ver com o tema do cluster, então acho que a gente podia realmente ter um momento de vocês apresentarem essas práticas com mais cuidado e a gente, enfim, trocar sobre isso. E o quinto é a questão do Vale Feira e políticas de apoio a produtores, que eu acho que é uma questão mais pontual, mas que é muito interessante e acho que vale a pena a gente ter Goiás fazendo um esforço aí de apresentar isso com calma, apresentar quanto custa, porque a gente viu funcionando, né? Mas quanto custa, quem está envolvido, quais são as secretarias, como que elas funcionam, e acho que a partir daí a gente pode gerar. E aí, tentando responder à inquietação do Diogo, em termos de metodologia, acho que a gente tem que fazer 2 coisas em relação a isso. Pensar em cada um desses temas, como que a gente consegue partilhar as experiências que já existem, e 2, quais são os resultados práticos que podem sair daí? Que é uma preocupação que vocês têm, que a gente tem também. Não é, a gente está aqui, a gente quer trocar, a gente acha que essas informações precisam circular, mas a gente precisa ter resultados práticos, né? Então, assim, adoro quando o Hernandes diz, já trouxemos essa discussão para cá, a gente já identificou que tem o problema do sim, que a gente tem esses entraves, mas a gente já fez uma conversa com a prefeitura e a gente quer que isso venha para cá. Isso, assim, é um resultado prático fenomenal. Não é pouca coisa que a gente esteja, né, em 1 mês e pouco já tendo essas conversas. Espero que daqui a pouco a Suzana esteja também dizendo aqui, olha, a gente aqui em Cascavel a gente combinou e o que mais importa para a gente vamos implementar um orçamento participativo jovem nos moldes que a gente encontra nos nossos parceiros em Portugal e vamos ver que tipo de resultado a gente tem. Acho que a gente não pode perder assim, esse problema de vista de que as nossas conversas têm que gerar resultados práticos e se cada das iniciativas sair com um resultado prático, a gente está feliz. Acho que os baldios são um desafio, mas já vi coisas acontecendo, já vi que vocês estão conversando com o Renan, já vi que vocês, né, o pessoal aqui da visita da Flona ficou interessado, entrou em contato, pediu informações para vocês. Acho que talvez trazer mesmo esse pessoal da Flona, não sei o que você acha, Thiago, para essa conversa também sobre turismo ambiental, porque eles têm uma experiência legal lá e também tem desafios, tem a questão lá da sinalização, eles são muito envolvidos com a questão de envolver a comunidade do entorno, tem uma preocupação deles em relação a isso, que não é super comum em Parque Nacional, essas coisas. Então, acho que eles podem contribuir também para isso. Sim, no caso aqui de estar mais em contato com os municípios brasileiros, pode ser uma boa ponte, não é? Aqui para o conhecimento que nós temos dos nossos territórios e depois para a questão no Brasil propriamente dito, como é que eles implementam isso com toda a burocracia e legislação que têm lá, não é? E é importante, se calhar é um ator importante para trazermos aqui
na temática do turismo, sim. Legal, acho que isso pode dar uma ponte boa e facilitar interações no futuro. Até mesmo para Goiás, né? Que tem lá muito potencial né, para dinamizar dentro desta área. Já tem algumas rotas, nós fizemos quando fomos à Serra Dourada e foi interessante. Podem ser feitos mais, principalmente mais perto da cidade, né? Para as pessoas que estão na cidade visitarem. E podia ser interessante, sim. A parte de caminhada, a parte também do ciclismo, das bicicletas, que é o que eles têm lá na Flona, e a parte do rio, na questão do turismo. Tá. Então, eu não consegui chegar em 4, mas eu consegui chegar em 5. Então, eu acho que a gente pode, talvez, fazer o seguinte, eu faço disso um documento com o tema e se conseguir uma pequena descrição do que a gente já conversou. Eu acho que vocês podiam se apontar lá, entrar no documento e dizer, esse aqui é a minha prioridade, e aí a gente, se for o caso, faz até uma votação de qual é a prioridade, quais são os temas prioritários entre esses. Mas eu acho que dá para a gente tentar trabalhar um pouco paralelamente, porque não são necessariamente as mesmas pessoas que estão em cada um deles. Pode ser? Diogo, você acha que isso ajuda o encaminhamento da metodologia? Você tem alguma sugestão? Não, eu acho que sim, que ajuda muito. Acho que podemos ir por esse caminho, sim. Tá bom. Eu acho que a gente pode priorizar, mas eu acho que a gente tem capacidade de lidar com esses 5 pontos, assim, pelas conversas. O que eu acho que a gente precisa formular melhor ainda essa questão do plano diretor, porque isso é uma coisa muito ampla, tem muita particularidade nacional. Mas talvez aí o desafio seja justamente, vamos fazer então um debate geral, o que é plano diretor no Brasil, o que é plano diretor em Portugal, né? Qual que é o desafio da renovação lá, como que eles lidaram com as questões que vocês estão preocupados aqui, e aí quem sabe a gente consegue estabelecer uma agenda a partir de sei lá, trazendo para a terra, eu acho, um pouco esse debate que é muito, muito genérico, pelo menos para mim, que não conheço ele muito, eu acho ele o mais complicado. Não estou acostumada de vocês quietos, gente, vocês me assustam. Então, só uma dúvida sobre o que a gente falou no início, sobre as reuniões, né? Do que a gente conversou do grupo, vocês acham que seria interessante que essas reuniões iriam seguir paralelas e a gente definiria essas reuniões do grupo maior de quanto em quanto tempo, porque todo mundo tem uma agenda, né? Então, meio que deixar isso pré-definido num espaço de tempo de 15 dias. A gente talvez precisasse refletir sobre isso também para entender qual seria o produto, né? Se valeria a pena realmente fazer uma reunião rápida de apresentação dos municípios, né? Em termos de território, características gerais, porque, por exemplo, em relação aos municípios portugueses, talvez a gente não tenha tanto conhecimento assim dos territórios, até para identificar semelhanças e pontos, como o Jorge indicou. Talvez fosse um ponto de partida para as próximas reuniões. E aí, depois disso, a gente iria dividindo, enfim, uma sugestão. Se permitem, eu pegava nas palavras da Maria Clara e dizia mesmo, e acrescentava. A próxima reunião devia ter já, podemos tratar já hoje, saber qual a periodicidade e podemos até já marcar a próxima reunião. E nessa reunião já termos, com algum tempo de antecedência, se calhar, definir uma ordem de trabalhos e eventualmente, enfim, mas aí deixaria que era a Priscila, que era a Fabiana, qual a melhor metodologia para essa mesma reunião, mas que levássemos já alguma coisa, se fosse esse o caso, para que enfim, que fosse mais concreto, não é? Que pudéssemos, olha, nesta reunião é para apresentar isto, é para falar sobre aquilo, e portanto é expectável que este município ou aquele município tenha enfim, algum trabalho eventualmente sobre, ou queira participar nesta discussão. Portanto, termos já esse trabalho de base, que era para quando chegássemos à reunião, nós pudéssemos ter, enfim, os 10 minutos para nós nos cumprimentarmos e dizer que estamos muito de nos ver uns aos outros, mas depois podermos trabalhar mais concretamente e reuniões mais rápidas, porque também, assim, as reuniões mais que 2 horas também depois deixam de ser produtivas, não é? E, portanto, temos também que ter aqui um tempo de início e um tempo de fim, porque assim nós também, todos nós nos organizamos melhor.
até porque vocês aí já estão a chegar à hora do almoço e começam a ficar com fome e depois também já não têm paciência para a reunião, não é? E, portanto, nós como já almoçamos, portanto, estamos um bocadinho melhores, mas é um pouco isso. Não sei se concordam, atenção, eu deito aqui coisas para o ar, portanto, enfim, o silêncio implica a anuência, portanto, não sei se é verdade ou não, portanto, vejamos. Eu acho Mas que acho nesta que todos reunião nós concordamos. Pode falar, Thiago. faltou um momento musical aqui na reunião. É por isso que o Torquato quer que tenha início, meio e fim. É porque o fim nós vamos fazer o baile, entendeu? Todo mundo nas suas mesas fazendo as dancinhas. Eu figura ridícula, só faço a 9.000 km de casa, percebe? Portanto, eu a menos de 9.000 km de casa, as figuras, não faço esse tipo de figuras que fiz em Goiás, portanto... Veremos em novembro até que ponto esse tipo de discurso se mantém. Torquato, o que aconteceu em Goiás fica em Goiás. Aliás, eu ando muito atento... Querem réplicas para quê? Não estou a perceber. Eu ando muito atento aqui às partilhas de vídeos e coisas. Eu queria fazer uma sugestão para a próxima. Que tal? Porque eu acho que o Vale Feira vocês conheceram, né? Basicamente. Eu queria fazer duas sugestões. Eu queria fazer uma sugestão da próxima. Ser uma reunião sobre o orçamento participativo jovem. E aí teríamos Cascais e Valongo, eu não sei se o Olhão tem, apresentando suas experiências, o que faz, como faz, quem vai, quem não vai, por que vai, como funciona. Então, a gente teria um tema, porque eu acho que esse é um tema mais pontual que pode gerar boas reflexões. Talvez uma seguinte, que a gente voltasse à questão da feira, do Vale Feira, para o Renan e Goiás apresentar com mais calma orçamento, construção. A gente faz uma pré-conversa aí para entender o que vocês podem trazer que pode ser útil para o pessoal. Com isso, a gente tem duas agendas e aí a gente ganha tempo para ir articulando os outros temas que eu acho que são um pouco mais complexos. Sim, 15 dias, posso fazer, 30 dias. Posso fazer uma segunda uma contraproposta, não, uma adenda à proposta que fez, é a questão do orçamento participativo, muito bem. Relativamente à questão do Vale Feira, eu gostaria também de apresentar um projeto que não tendo os mesmos objetivos, mas é muito parecido com o Vale Feira, que é nós chamamos no mercado, que eu gostaria também de partilhar convosco. E, portanto, que se cruza também com produtores locais, que se cruza com a economia familiar, mas que tem objetivos, por um lado, semelhantes, mas por outros também diferenciados, que se calhar seria interessante colocar os dois também em equipa de discussão. Tá ótimo. E aí eu consulto vocês acham que a gente pode, marcando essas datas, convidar pessoas de outros clusters que tiverem interesse em acompanhar? Já agora, sim, podem perfeitamente. Aliás, a Gisela, que esteve no outro cluster, é ela que gera o serviço municipal, que está dependente também do meu departamento, mas que também trabalha diretamente as questões do orçamento participativo. Eventualmente, se o cluster dela tiver pessoas, até pode ser ela própria a apresentar o nosso orçamento participativo, se for esse o caso, mas enfim, se fosse uma coisa mais entre nós, faço eu com todo o gosto. Mas isso é uma questão que depois podemos conversar adiante. Tá bom. Vocês querem? Diga, Thiago. Nós aqui, se pretenderem também, posso falar com o meu colega Nuno, ele tem levado já esse processo há algum tempo, e mostrar um bocadinho como é que nós aqui começámos a homologar e a criar os percursos, como é que criámos a marca da capital das piscinas naturais, como é que sinalizámos essas piscinas, como é que as pessoas chegam até nós. Posso falar um bocadinho desse percurso aí também, na parte do turismo de ambiente. Acho que esse podia ser o terceiro tema, então. Uhum. Eu aí já tenho alguma coisa que posso mostrar. Pelo menos em 2 baldios já tenho aqui muita coisa que posso apresentar. Maravilha. Uma questão, Priscila. Nós podemos trazer pessoas de fora, quando eu digo de fora, digo colegas de outras áreas que possam dar alguns contributos em alguns projetos, ou fica tudo aqui internamente, digamos assim, ou seja, com os participantes que estão aqui, se podemos envolver outras áreas? Eu acho que nós podemos abrir sim, até porque, por exemplo, alguns temas nós não temos, eu não tenho, como a Priscila mesmo falou, em relação ao plano diretor, eu não sou especialista no tema e não tenho condições de colaborar, mas eu acho que sim, não teria nenhum problema, Diogo. Exato. Do nosso lado, relativamente ao OP Jovem, a Lourdes é
pronto, é que domina mais, mas depois estou a pensar em outros temas como a questão do saneamento, da gestão de resíduos, em que nós temos a oportunidade de chamar aqui colegas da empresa municipal que faz a gestão disso e que podem dar com atributos e com um know-how muito melhor. Pronto. E era só nesse sentido que era para perguntar se é possível ou não. Maravilha, acho que a ideia é essa mesmo. E mesmo o Pedro, não é? Que ele hoje não pôde estar presente, ele também tem a realidade lá dos baldios mais do norte e pode ter também experiências interessantes para partilhar connosco. Que eu sei que ele também tem vindo a trabalhar alguns destes temas lá. Muito bem, pessoal. Com isso, eu sugiro que nós acabamos. Teremos música para fechar. Sim, eu tenho-vos mandado música. Não, eu tenho-vos mandado música para o grupo e vou continuar a fazê-lo. Enfim, eu vou começar a mandar, quando vocês estiverem muito amorfos, vou-vos mandar a música do pior que existe cá em Portugal, que assim só para o chatear. Entretanto, vou compondo o meu repertório para quando vocês cá vierem, obviamente. Exatamente. E queria reviver aquela andota do assobio, depois fica para outra oportunidade. Assobio tenho o Diogo no telemóvel dele, estava agora farto de tocar, portanto, até parece um canário. Antes de qualquer coisa, a gente para de gravar, né, Fabiana? Para eles poderem ficar contando anedotas mais tranquilamente. Está a ser gravado, pois é. Boa.